A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 15, A Viagem. E no programa passado, nós comentamos sobre uma situação inusitada, né? Uma surpresa para o André Luiz e para nós. Quando a gente leu essa obra a primeira vez, foi uma surpresa também. Quando o André Luiz começa a brilhar, né? Comentamos quando eles tinham acabado de chegar a uma montanha envolvida em sombra fumarenta, né? Com trilhas diversas se desenhando para os labirintos, uma região bem assim, tenebrosa. Eu até comentei que quando eu li isso a primeira vez eu lembrei do castelo do Conde Drácula, né? Imagina. E aí, quando eles estão ali, e o Aniceto, vamos à frente, vamos seguir, né? Sem desistência, sem desânimo, como que diz assim, né? A partir desse momento, o André Luiz se vê brilhando, ele e o Vicente. Ele e o Vicente, né? Contrastando as sombras, raios de luz começaram a se desprender do seu corpo. Comentamos sobre isso, comentamos sobre a questão, a introdução do livro dos domínios da mediunidade, que o Emmanuel fala que o nosso corpo, veículo carnal, é um turbilhão eletrônico regido pela consciência, e a consciência é onde estão as leis de Deus. Notadamente, nós raciocinamos que ao procurarmos cumprir as leis de Deus, acima de tudo, na boa vontade, a nossa luz começa a brilhar. E aí, também comentamos sobre a introdução do livro Vinha de Luz, em que o Emmanuel intitula Brilhe Vossa Luz, em que ele faz uma exortação para a gente de trabalho, né, íntimo, fazendo o que Jesus pede para que procuremos brilhar, né? Jesus fala, brilha a vossa luz, e ele fala, procuremos brilhar, repetimos nós, através de oferecer, palavras dele, a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, quer dizer, no dia a dia, né? Fazendo esse esforço. Comentamos sobre isso, e o Vicente e o André Luiz se ajoelharam, né? Banhados, chorando o tempo todo, né? Enviando a Deus os profundos agradecimentos, né? E aí o Aniceto fala, terminamos comentando que o Aniceto fala muito bem, parabenizando os dois, né, pela luz que eles conseguiram ter. Demos exemplos também, demos exemplos de pessoas encarnadas, porque lembramos também que o André Luiz está desencarnado. Uma coisa é brilhar aqui, outra coisa é brilhar no corpo. Brilhar, você vê a luz da pessoa no corpo, né? Aí é diferente. E aí citamos o exemplo do Chico, em que Divaldo relata algumas palestras que chegou a ver algumas vezes o Chico brilhar no corpo, e ele querendo esconder, né, aquilo, além de sair perfume, né, mas brilhar. E a Tereza lembrou de Dom Helder Câmara, que foi um sacerdote que viveu católico, viveu muito aqui no Rio de Janeiro, né, trabalhou muito aqui na cidade do Rio de Janeiro, e pelas suas atitudes e tal, ele era muito bem quisto no meio, em todos os meios, na maioria dos meios religiosos, né? Ele ajudava muita gente. Com pessoas indênes, né, de sectarismo, ele ajudava muita gente, né? Uma pessoa muito do bem. Como o Chico, né? Também, atitudes, né? Então, a dona Silvia, uma companheira nossa, que estudou enfermagem há mais de 50 anos, e o Dom Helder, na época, ia celebrar missa no Colégio Ananeri, não é isso? Na Faculdade Ananeri, desculpa. E ela chegou a presenciar uma situação dessa, né? De brilho quando ele levantava a hóstia. Saía a luz da mão. A luz. No livro, e relatamos também o que está escrito no livro Libertação, também de André Luiz, no capítulo 9, em que o André Luiz vai a uma missa e vê o contrário ali na hóstia, o sacerdote pega a hóstia e ela fica enegrecida. Ela brilha no sacrário, mas quando ele bota a mão. É enegrecida. Ela fica assim. E aí
Não, e aí em algumas pessoas ela brilha e outras também não, quando recebe a partícula, né? A da hóstia lá. Não é porque é hóstia, mas qualquer coisa que a gente esteja no ambiente, de acordo com o nosso comportamento, a gente raciocina que o ambiente vai brilhar ou não, de acordo com o nosso comportamento, como diz o Emmanuel aqui, que o nosso corpo, nossas atitudes nossas são regidas pela nossa consciência, né? Foi assim que nós comentamos. E aí terminamos a leitura quando o Aniceto fala que temos que saber manifestar a Deus, que é o Pai, o nosso reconhecimento. Parágrafo 9. E lembramos também no finalzinho, quando Jesus fala para Pilatos, quando Pilatos fala para Jesus que poderia libertá-lo ou soltá-lo, que tinha poder para isso. E tinha mesmo. Aí Jesus responde para ele: nenhum poder você teria sobre mim se Deus não tivesse dado a você. E aí isso cabe para todos, esse é um ensinamento para todas as atitudes, todas as posições sociais, tudo aquilo que a gente está temporariamente vivenciando aqui encarnado. É Deus que nos empresta essas situações. E a Tereza ia comentar mais alguma coisa sobre a prece, né? Não, antes da gente continuar. Não, tem que terminar. Saibamos. Tá. Parágrafo 9. Parágrafo 9. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Isso aí é muito importante. Muito importante. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Porque na prece, os espíritos nos ensinam que a gente pode ter 3 atitudes durante a prece, né? É a de louvar, pedir, agradecer e louvar. E a gente fica mais no pedir. A gente quase nunca agradece e muito menos louva. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 22, nós temos a mensagem, né? Se eu não me engano, é Santo Agostinho que dá. É Monod, que dá uma mensagem para a gente que fala maneira de orar, já que o Aniceto, né, tá falando, dando esse recado para o André Luiz, que realmente, antes de tudo, a criatura precisa ser grata a Deus, sempre. Porque se ela não for grata, ela não sabe receber, e se não sabe receber, também não sabe nem o que está pedindo. E aí, nesse capítulo, tem o item 22, maneira de orar. Aí eu achei interessante, né? Só para a gente ver aqui, porque os Espíritos nos ensinam, eu não vou ler o item todo, quem tiver interesse, capítulo 27, item 22, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Que quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo de carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acordar é orar e agradecer. Antes de pedir, a gente tem que agradecer, é o primeiro passo. Olha o que o Espírito está dizendo, né? Nos ensinando que a primeira oração, você deve se colocar aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia.
pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitida ainda, sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então o Espírito está dizendo a mesma coisa aqui para Kardec, o que o Aniceto está dizendo para o André Luiz. A primeira coisa é saber ser grato. A gente precisa saber agradecer antes de tudo. Porque se a gente não sabe agradecer, como ele coloca aqui, ó, né? Se você não sabe agradecer, você não sabe nem receber e muito menos pedir. Muito menos pedir. Muito menos pedir. Agora, a mensagem é longa, né? Quem tiver interesse, a mensagem é de V. Monod. Eu não sei o que é esse V, né? Vicente. Fica mais bonitinho, Vicente mandou. Olha, então o que ele está falando 1862. é muito interessante realmente, que ele fala que quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, é uma sabedoria completa aqui que a gente tem que procurar ter. É muito interessante porque a gente pode abranger um pouco o raciocínio dizendo assim, do livro Ação e Reação, tem lá o caso que o instrutor, o Druso, e o Silas, desculpa. É o Druso? É os dois juntos, Silas. Eles estão falando para o André Luiz, explicando, dizendo que, e para o Hilário, o companheiro do André Luiz ali é o Hilário, dizendo que, dependendo da nossa situação de rebeldia, a gente repete os erros, e aí numa encarnação a gente vem necessitado de vir com aquela situação expiatória. Seja na questão do corpo, na questão familiar, seja o que for. E aí ele vem explicando, né? Aí ele diz assim, os institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos receber na ribalta terrestre, quer dizer, na encarnação, a vestimenta carnal merecida, para aquela evolução, para a evolução nossa, né? É o que melhor Deus coloca para nós. Aí o Eloy, o Hilário, ou André Luiz perguntam assim, então, de que vale a súplica rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? Quer dizer, se o instrutor está dizendo, se Deus já vai preparar o corpo que eu mereço, o que adianta eu fazer prece? Aí ele recebe um puxão de orelha, porque ele fala assim, não formule semelhante problema. Falou o Druso em voz grave, quer dizer, em voz grave, ele chamou a atenção, não fale desse jeito. Aí ele continua. Está falando bobagem. Está falando bobagem. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho de nossa condição de espíritos devedores. Então, a prece é aquele treinamento que a gente tem que ter, atestando para nós a nossa boa vontade e compreendendo a vontade de Deus. Não é? Compreendendo. Às vezes a gente não aceita. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás. Mas a gente tem que tentar compreender. Na maioria das vezes a gente quer dar ordem a Deus. A ordem a Deus. Isso está errado, não é bem assim, o senhor está errado comigo. Pelo amor de Deus, o senhor não está vendo? Ele está vendo. Isso, a inteligência suprema, ele sabe de tudo. Então, nessa condição de espírito devedores que nós somos. Então, quando o Aniceto falou aqui, olha, quem não sabe agradecer, não sabe pedir e nem receber. Quer dizer, o que é isso que ele está dizendo? É para nós compreendermos a nossa condição. Ele está emendando o raciocínio do Aniceto com o do Druso. Aí a gente pode juntar as duas frases e falar assim: nós somos espíritos devedores da lei, muito devedores. E nessa condição a gente tem que treinar a agradecer o que acontece conosco, treinando a nossa boa vontade e a nossa humildade. E nossa humildade, compreendendo. Porque senão não adiantaria realmente a prece. Senhor Jesus, ajuda. Mas meu filho, eu estou vendo. Mas você tem que treinar a fazer isso. É o treinamento. E muitas vezes, quer dizer, sempre, as preces sentidas, elas não são jogadas fora, nunca. Elas não vão toda, ela é aproveitada. Livro no mundo maior. Entre a terra e o céu. Lá a prece de uma jovem, de uma menina, adolescente, ela faz uma prece sentida para a mãezinha dela que tinha desencarnado. A prece vai parar no nosso lar e desenrola um trabalho de 3 anos, parece. 2 anos, de um trabalho intenso. Para realizar o pedido dela. E através do pedido dela, várias pessoas são beneficiadas naquela situação lá familiar. É muito bom o livro, Entre a Terra e o Céu. Então é essa questão da prece, né?
Vamos lá. Continuando. Parágrafo 10. Parágrafo 10, então, do capítulo 15. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemo-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Então, olha só a necessidade da oração. Ele fala durante muito tempo, não foi 5 minutos, não. Durante muito tempo. Por quê? Reconhecendo o valor, sabendo que aquela luz ali é dele, mas ao mesmo tempo é emprestada, no sentido de que é Deus que dá essa oportunidade para nós, né? Foi o esforço dele, dos dois, o esforço dos dois. Deus não vai dar uma coisa para uma pessoa pela vontade de gostar só daquela pessoa. Não existe isso. O benefício é para todos. Uma coisa que o Espiritismo vem nos ensinar, que essa graça que algumas pessoas, né, dizem, eu estou na graça, fulano está na graça de Deus, porque agora ele tem a minha religião, agora ele tem tal qual religião. Isso não existe. A graça de Deus é para todos, igualmente para todos. Nós é que decidimos se queremos, né, realmente albergar os dons divinos no nosso coração ou deixamos para depois. Não queremos agora, mas numa hora também. Não tem como ficar eternamente afastado do amor de Deus, porque o amor dele nos atrai, não tem como, é um imã muito poderoso. O amor é uma força, é a força que rege o universo, é o amor de Deus por todas as suas criaturas, e é uma força que a gente pode até relutar por um tempo, mas numa hora a gente cansa, porque é aquela imagem do ventilador, quando você tira ele da tomada, ele ainda continua rodando um pouco, né? A nossa rebeldia para com Deus é um pouco parecido. Quando a gente sai, né, a gente quer se afastar do amor dele, a gente ainda vai, por um pouco a gente vai rodando, mas tem uma hora que para, não tem como a gente ficar sem essa energia. Da mesma maneira, o ventilador não pode funcionar afastado da tomada. Não tem como. Tem uma hora que ele para, ele roda um pouquinho, mas numa hora ele vai parar. E vai voltar a funcionar quando religar novamente, a gente religar a tomada, né, dele na energia. Mesma coisa somos nós, não é? Então, continuando. As surpresas... Mas só um pouquinho mais a questão. Em seguida, retomamos a marcha como se estivesse vestido em sublime luminosidade, né? Brilharam. Então, brilharam. Então, assim, o sentido de retomar a marcha, depois de uma longa prece, conscientizando-se ainda da inferioridade deles, mas que o esforço deles fez aquilo. Quer dizer, não se colocando acima dos outros, porque eles vão atravessar regiões aí em que eles vão ver depois gritos de horror, choro e ranger de dentes, como Jesus falava, e não se sentir superior àqueles que estão lá. Isso é a questão delicada daqui. Por exemplo, a gente pega a vida de Saulo, Paulo de Tarso, livro Paulo Estevão, né? A vida de Saulo, quem era Saulo e depois quem foi Paulo, né? A transformação que se deu naquele homem, o esforço pessoal que ele fez, todo o sofrimento que ele teve que passar para ele se convencer-se a si mesmo, que é o que acontece, de que Jesus é o caminho verdadeiro a ser seguido. Quando Jesus aparece para ele na história de Damasco, ele já estava, né, totalmente assim, se questionando das atitudes dele. Aí sim, aquela luz apareceu para ele e ele aceitou a luz. A partir dali ele começa a brilhar também. Claro que ele começa a brilhar pelas atitudes dele. É o começo dele. Ainda é o Saulo, assim, vamos dizer assim, um tanto quanto violento, querendo impor as coisas, mas com o passar do tempo, a gente vai ver que ele se transforma. Ele se transforma, a sua transformação moral vai ocorrendo passo a passo e a sua luz vai brilhando, né? É um grande exemplo também para a gente. Continuando então. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Lembra que a gente estava numa montanha envolvida de sombra fumarenta com vários labirintos, né? Ele relatou anteriormente. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. O sol existe, mas ali naquela situação
né, de trevas, vamos dizer assim, de escuridão, daqueles pensamentos sombrios, ele não conseguia mais ver a luz do sol. Apesar é como num dia de tempestade, né? Uma vez eu era bem mais nova, eu estudava aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, eu não me esqueço disso. Era um dia, era 10 horas da manhã, ficou noite. As nuvens eram tão negras, pesadas, de chuva, de tempestade. Eu me lembro que todas as luzes do colégio tiveram que ser acesas e era uma coisa assim pavorosa. Já teve outros episódios, mas como eu nunca tinha visto aquilo, já aconteceu depois. Aquilo me marcou muito. O dia virou noite, 10 horas da manhã. Mas o sol estava acima das nuvens, então a mesma coisa aqui. O sol continua no mesmo lugar, só que as nuvens, né, no caso ali as sombras dos pensamentos, das emanações mentais desequilibradas, são tão enegrecidas que conseguem, né, aquela aglomeração bloquear a luz do sol. Não é bloquear a luz, vamos dizer assim, do amor, né, dos espíritos bons para conosco. Então, o ouvinte se recorda quando nós comentamos que apesar do brilho dele e do Vicente, não são ainda espíritos, como podemos dizer, superiores. Ele diz assim, olha, mergulhávamos num clima estranho onde predominava o frio e a ausência de luz solar. O frio, eles estão sentindo frio. Na pergunta 256 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: como é que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta: é reminiscência do que padecem durante a vida, reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. É uma característica da inferioridade nossa ainda, essa reminiscência, porque o espírito superior, ele, além das suas atitudes notadamente superiores, que são os exemplos que ele deu enquanto encarnado, ao desencarnar, ele sabe que a vida continua, ele se desliga totalmente, ele se entrega a Jesus. É diferente do espírito ainda com reminiscências da sua aflitiva vida quando ele esteve encarnado. Então, isso aqui é uma característica do espírito inferior também. Frio e ausência. Aí a Teresa comentou sobre a ausência de luz solar. A necessidade da luz solar você vê que a pessoa com depressão, por exemplo, o que ela quer? Ela quer se fechar, se guardar, escurecer, ela quer, né, geralmente ficar isolada. Isso é uma característica, né, desse ambiente que eles estão, porque são emanações mentais, lembremos que ele já falou antes, são emanações mentais de encarnados e desencarnados juntando. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Lembra que eu falei que eu lembrei logo do Castelo do Conde Drácula, onde a gente vê certos filmes da Idade Média, né? A gente prepara isso aí. Agora teve essa série, pouco tempo, já não é mais pouco tempo, já tem algum tempo, da Senhor dos Anéis, né? E a gente via certas cenas ali, né? Muito obscuros, né? Castelos, a topografia parecida com o que ele está falando mas aqui. Muitas das vezes isso é lembrança que os encarnados trazem de excursões que fazem nas trevas. Então muitos filmes relatam, né, na tela. A Divina Comédia, né, Dante Alighieri. Né? Ele é alguém que viajou né, ao mundo espiritual e trouxe na lembrança. Então muitos cineastas fazem esse desdobramento pelo sono e vão a essas regiões. Quando voltam, quando acordam, aí lembram bonitinho o que viram e conseguem, de alguma maneira, retratar na tela certas situações. E o contrário também é verdadeiro. Quem fez aquele filme Avatar, o roteirista, é alguém que talvez tenha feito alguma excursão em mundos superiores. Foi inspirado. Né? Ou principalmente o primeiro. Né? Chegamos ao final do nosso programa. A gente comenta mais um pouquinho sobre isso no próximo programa. Agradecendo a todos a companhia. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.